Eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas. No podcast de hoje queria falar um bocadinho sobre a atualidade dos últimos dias em relação a esta questão dos professores, porque muitas dúvidas têm sido colocadas, perguntas, mensagens, e eu aproveito para conversar um bocadinho e explicar, deixar alguns pontos bem claros. Tenho ouvido muitas coisas sobre esta questão do tempo de contagem dos professores e, na verdade, é um assunto complexo, tecnicamente muito exigente e que, por isso, também se presta a muita confusão e a muitas desinformações. E queria basicamente explicar o que se passa. E são dois parâmetros distintos. Um tem a ver com o descongelar das carreiras e durante quanto tempo estas carreiras estiveram congeladas e, portanto, devem ser descongeladas. O segundo ponto tem a ver com a forma como esse descongelamento é considerado do ponto de vista do pagamento e, portanto, do ponto de vista de impacto orçamental. Em relação ao primeiro ponto, basicamente havia duas visões no Parlamento. A visão do Governo, que entendia que se deveriam considerar 7 anos, e a visão dos restantes partidos, que entenderam que se deveria considerar 9 anos. E porquê esta diferença? Reparem que a primeira vez que houve congelamento das carreiras dos professores foi em 2005. Entre 2005 e 2007, na altura estava no governo do Partido Socialista e era primeiro-ministro José Sócrates. Depois descongelou e depois a seguir, em 2011, quando chamou a Troika, nessa altura também congelou de novo as carreiras dos professores. Portanto, os dois congelamentos de que estamos a falar têm a ver com esse tempo ainda de José Sócrates, que depois se prolongou naturalmente ao longo dos últimos anos. O Partido Socialista só queria considerar o tempo de 2011 até 2017. Obviamente, do nosso lado, do lado do CDS e do lado dos outros partidos, por razões diversas, não fazia sentido fazermos um descongelamento que não fosse integral, ou seja, podemos concordar ou discordar do descongelamento, mas assumindo que deve haver um descongelamento, e nós assumimos que isso é justo para com os professores, então o descongelamento deve ser de todo o período e não apenas de um período que, no fundo, branqueia a governação Sócrates e parece que põe todo o ónus na governação PSD-CDS, que teve que arcar com a bancarrota de José Sócrates. E, portanto, o primeiro ponto é este. Segunda questão é a questão de saber em que medida é que esse descongelamento tem impacto. E é muito importante esclarecer desde logo uma coisa. Nós estamos sempre a falar de impacto para o futuro. Nunca estamos a falar de retroativos. Isso nunca esteve em cima da mesa, não é questão que se coloque. Ora bem, para o futuro, aqui havia várias propostas em cima da mesa. Havia propostas que tinham, desde logo, metas, que diziam o tempo máximo, ao longo de quantos anos deveria ser feito o descongelamento, e não assumiam nenhuma necessidade de negociar outros assuntos para fazer esse pagamento, e essas propostas foram todas rejeitadas. E o CDS votou contra essas propostas. Depois, o próprio CDS tinha a sua proposta. E o que é que nós entendíamos? Sempre entendemos, aliás, a nossa posição foi sempre a mesma do princípio ao fim, que era preciso cruzar esta vontade de, naturalmente, repor situações e fazer justiça com a capacidade do país de poder fazer esses pagamentos. E, por isso, sempre entendemos que deveríamos ver a questão num quadro de crescimento económico, o mesmo é dizer, de possibilidades orçamentais para acomodar estes impactos. Por outro lado, também entendemos que este devia ser um momento relevante para negociar com os professores outros aspectos muito importantes e que podem ajudar até a termos boas soluções para todos os lados. E pusemos em cima da mesa a negociação sobre carreiras, a negociação sobre a avaliação dos professores, a negociação sobre aposentações. Portanto, para nós, as questões têm que ser vistas em pacote. Sim, senhora, assumir um princípio de todo o tempo, mas perceber como é que pode ser feito o pagamento, ao longo de quanto tempo e com contrapartidas, aí já é um pacote de negociação que tem de ser levado a cabo. Ora bem, a primeira parte, a do princípio dos 9 anos, como sabem, foi aprovada. A segunda parte, saber como é que isto depois se traduz em pagamentos e em impacto orçamental, foi chumbada. E, portanto, na prática, o que nós temos é uma indicação, um mandato para o Governo, certamente já não será este, até porque não temos demonstrado essa capacidade, mas um próximo Governo, poder negociar
com os professores, mas também com outras carreiras especiais da função pública, à luz das condições do país, à luz de um crescimento económico que, na perspectiva do CDS e com as medidas do CDS, deve ser bastante superior àquilo que temos atualmente, e à luz de também uma reforma da própria carreira, da própria aposentação, da própria avaliação dos professores. E isto tudo tem de ser visto em conjunto. O que foi aprovado não acrescenta um cêntimo que seja ao Orçamento de Estado. Na verdade, perante esta situação em que o Governo tem, no fundo, basicamente a sua proposta aprovada, que são apenas o pagamento dos 2 anos e 9 meses, e quanto ao resto tem um mandato de negociação, nós não compreendemos a posição em que o Governo se colocou, de se vitimizar, de criar aqui quase que um golpe, de dizer que há uma interferência na governação, quando não há nenhuma interferência do Parlamento na governação. Há uma indicação para o Governo negociar com seriedade, com honestidade política, com frontalidade e, de acordo com a perspectiva do CDS, com vários assuntos a serem colocados todos em cima da mesa. Isto parece muito importante clarificar, porque, obviamente, para nós não pode haver impactos sem serem medidas as devidas condições, e eu creio que as pessoas compreendem isto mesmo, e por isso o nosso princípio é muito simples. Aceitamos o princípio e aceitamos e comprometemos com uma negociação honesta, com uma negociação clara e com vários tópicos de negociação em cima da mesa. Aquilo que outros quiseram fazer crer, atirando dúvidas e acusando todos os partidos, nomeadamente o CDS, de irresponsabilidade, de repente estarmos a onerar o orçamento, de não vermos e não olharmos para as contas, isso na verdade não corresponde à realidade, e o que eu gostaria é que de facto as pessoas conseguissem perceber a diferença de atitude, a diferença na seriedade e aquilo que é quem tem vontade de resolver e quem tem vontade de confundir, e quando as coisas porventura não são como querem, então desinforma, vitimiza-se e quer criar uma crise política em torno de questões que, na verdade, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista da competência do Governo, em nada interferem. Podcast da Assunção. Para a semana tenho um convidado muito especial, que muita gente tem pedido, o nosso Nuno Melo, para falar um bocadinho sobre a Europa e sobre as nossas propostas. E já agora também para desvendar a origem do nosso slogan de campanha para as europeias, que é, como sabe, Portugal, a Europa é aqui. Esta semana é tudo. Um beijinho especial para as mães e para os filhos pelo dia da manhã. Muito obrigada por estar desse lado. Um beijinho e até para a semana. Podcast da Assunção com Assunção Cristas.